O uso acima do normal de eletrônicos pode afetar essa hora tão sagrada? E a nossa conversa de hoje é com a Ana Paula Franz, que é educadora integrativa do sono infantil. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa Ver Mais. Uma boa tarde. Boa tarde, Flávia. Eu estava lendo o material para essa entrevista e eu lembrei daquela época que, quando o bebê nasce, que é bem bebezinho mesmo, que a gente acaba reclamando, né, gente? Que o bebezinho só dorme no nosso colo, que a gente fica cansada, mas chega no momento que eles estão maiores, que a gente não dá conta de colocar eles para dormir, a gente tem saudades dessa época de colinho mesmo, né? O que está acontecendo com as crianças hoje em dia? Realmente, né, Flávia, tudo acabou mudando, a nossa correria do dia a dia, a rotina dos pais hoje, que é muito corrida, faz com que os bebês percam aquela perfeição de Deus, da natureza que eles nascem, né? E aí a gente acaba realmente exagerando nos estímulos, exagerando no que a gente apresenta para eles muito cedo e, por consequência, temos os problemas de hoje. Você acha que uma mãe, assim, mais agitada, ela passa isso para o bebezinho ainda quando ele é pequenininho, assim? Sem dúvida. Os bebês, eles são muito sensíveis ao nosso estado e existe uma absorção muito grande desde a atenção, da maneira como você fala com o bebê, da maneira como você segura. Então, por exemplo, uma mãe que vai colocar o bebê, ajudar o seu bebê a relaxar para dormir, mas se ela já entra no quarto ansiosa, tensa, nervosa, com certeza esse bebê vai ter muito mais dificuldade de pegar no sono. Eu não sei com vocês de casa, mas comigo foi tudo mais difícil no primeiro filho, porque eu era insegura. Então eu ia pegar o Guilherme para fazer o Guilherme dormir, eu já ia nervosa, porque eu já ia pensando assim, ele vai chorar, eu não vou saber acalmar. Eu já ia nessa tensão e o Guilherme demorou muito tempo, ele dormiu bem mesmo depois de 3, 4 anos só. Nossa. Então, eu passei muita essa insegurança para ele, né? E quando a gente fala de sono, a gente tem que incluir rotina? Como que a gente deve colocar isso para a criança? A parte de sono, hoje eu trabalho, Flávia, muito buscando o equilíbrio de todas as necessidades do bebê, sejam elas físicas ou emocionais, que é o que a maioria dos pais esquece. Então, a rotina, os horários, está muito ligado à parte física, que a gente precisa respeitar o bebê. Quando você fala de bebê, a gente está se referindo a que período? Na verdade, bebês de 0 a 2 anos, né? Só que acima disso também tem os seus horários, tem as suas necessidades que precisam estar sendo vistas e respeitadas. Quando nasceu, se alguém está grávida, está com um bebezinho, acho que é mais fácil a gente ensinar, né? Como que a gente faz essa rotina a partir de agora? Isso vai depender muito da idade, por isso que é tão complicado às vezes para os pais, porque de 0 a 1 ano, principalmente, eles têm uma mudança muito rápida. Então, a cada 2, 3 meses, o que você fazia hoje já não funciona mais. E aí sim é que os pais precisam estar atentos para poder reconhecer, se conectar às necessidades do bebê e entender, poxa, o que meu filho está precisando agora? O que eu tenho que fazer? Ah, esse é o choro do sono, esse é o choro da fome. E respeitar isso. E não ter aquela ideia de que, não, está com sono, vou segurar. Quanto mais acordado tiver, mais vai dormir à noite. O que é muito o contrário. Sério? Nossa, gente, cada entrevista aqui eu descubro que eu fiz tudo errado. Eu também segurava, não deixava tirar o soninho da tarde, não, para dormir à noite, mas também não adiantava. E esse soninho da tarde é importante, né, para a criança nesse desenvolvimento, né, quando ela é pequenininha ainda. Com certeza. Na verdade, o sono da tarde, a soneca, ele é um anexo do sono noturno. Então, a criança precisa desse descanso. E quanto mais descansada a criança estiver, melhor vai ser o sono noturno dela. E quanto tempo tem que ser esse soninho da tarde? Depende da idade também? Bem bebezinho, dorme mais, né? Também depende da idade, exato. Um recém-nascido, ele acaba dormindo aí, às vezes, de 7 a 8 horas por dia e por noite. Conforme ele vai crescendo, a quantidade de horas diurna diminui e a noturna aumenta. E aí a gente chega aí, né, com 1 ano de idade, o bebê precisando de cerca de 2 horas de dia e 12 horas da noite. Mas até que idade que é importante esse soninho da tarde? Geralmente até 3 anos de idade a gente recomenda ao menos uma paradinha, né, para que o sistema nervoso acalme a criança. Então, muitas delas ainda tiram uma sonequinha de 1 hora, 2 horas e a partir disso elas acabam tendo, por conta, deixando essa soneca de lado. Pode colocar a participação do nosso público? Meu bebê tem 9 meses e desde que nasceu ele só dorme depois da meia-noite, mesmo ritmo que tinha dentro da barriga. O que eu posso fazer? Bebê baladeiro já. A grande questão disso é o bebê que dorme à meia-noite, mas que geralmente eles acordam no mesmo horário de manhã.
Então, os bebês não têm essa capacidade como nós. Ah, tocou o despertador, né? Ou eu não preciso acordar tão cedo. Não. Eles acompanham a natureza. Então, o sol começou a clarear, o dia começou a nascer, o bebê acorda. O que acontece? Se o bebê dorme à meia-noite e acorda às 7 da manhã, ele vai ficar em débito de sono. Mas o que ela pode fazer? O que a gente pode ensinar para ela? Ela precisa, aos poucos, começar... começou a anoitecer, ela tem que começar a diminuir o ritmo da casa, mostrar para o bebê que o ritmo mudou. Um silêncio. Isso, deixar mais escurinho, né? Para haver a liberação da melatonina. Um banhinho no horário. Um banho quentinho, já deixar atividades calmas, fazer um ritualzinho onde ela possa todos os dias fazer a mesma coisa para que esse bebê mande uma mensagem para o cérebro de que, opa, é hora de dormir. E aí sim, vai adiantando esse horáriozinho, como ele dorme muito tarde, ela vai precisar adiantar meia hora a cada 3 dias e colocar ele no horário correto. E falando de bebezinho, né? O que é ideal, assim, na hora da gente fazer dormir? É o colinho mesmo, a gente sentar na cadeira, a gente tentar fazer dormir no berço? Não existe uma receita de bolo. Existe aquilo que o seu bebê gosta. Por exemplo, tem gente que adora um carinho na hora de dormir e não tem nada de mal nisso. Né, gente? Mas tem gente que não, tem gente que se estiver fazendo um carinho já não vai conseguir dormir. Então, assim, aí é que entra a conexão de você realmente entender o que o teu bebê gosta. Tem uns que amam dormir no colinho e dormem super bem, tem outros que já querem ir direto pro berço. Sim. Então, é aí que entra realmente você conhecer quem você tem dentro de casa. Então, mamãe, você tem que identificar ali o que o seu bebê gosta, a partir de que horas ela pode já fazer um clima em casa para essa soneca vir do bebê dela? A partir do quê? Das 9? Já que ele dorme só meia-noite? Na verdade, assim, levando em consideração que uma criança até 1 ano de idade, ela precisa de cerca de 10 a 12 horas de sono noturno, é bom avaliar que horas a criança acorda de manhã e contar de trás para frente, para saber que horas que ela precisa ir dormir. A gente sempre oferece 12 horas de sono noturno. E aí sim começa a perceber na rotina se a criança vai, com 11 horas ela acorda bem ou se ela realmente precisa de 12 para poder adequar o horário de dormir. Entendi. Pode colocar a próxima pergunta. A minha bebê tem 1 ano e 3 meses, o sono dela é um grande problema. Ela dorme, mas se bate a noite toda, está afetando na escolinha e para brincar também, o que eu devo fazer? 1 ano e 3 meses é uma fase agitadinha, né? É bem importante essa mãe perceber o que é que está acontecendo, se essa criança está descansando durante o dia, como é que está sendo o final do dia novamente, se não está tendo atividades de muito estímulo, como está o uso de telas, porque o uso de eletrônicos acaba por superestimular o cérebro e a criança fica mais agitada. E aí sim, é a mesma coisa que a gente conversou antes, começar a acalmar no início da noite para ela ter um sono mais tranquilo. Porque às vezes a gente tem a ideia errada, vamos colocar ali a criança para assistir alguma coisa para acalmar. E não, né? Pelo contrário, né? Não acalma, né? Deixa a criança mais agitada, as luzes. Tem muito estímulo, né? Ou seja, na TV ou no celular. Os eletrônicos, eles são nocivos em diversos aspectos. E a criança, a gente tem essa ideia de que, opa, mas está calminha, está quietinha. Só que o cérebrozinho dela está extremamente agitado. E a partir de que idade, assim, a gente pode oferecer um tablet, essa interação da criança assistindo TV? A partir de que idade, sem peso na consciência, da gente não estar fazendo mal para a criança? A Associação Brasileira de Pediatria e a Associação Americana recomendam telas somente após 2 anos de idade e com uso controlado. E não é o que a gente vê, né? Hoje em dia, né? E depois que você acostuma a criança com o celular, né? A criança já pede, não está nem falando, já está falando assim, dá. Né? Exatamente. E esse horário do sono é algo muito importante, porque a criança vai irritada para a escola, né? Fica mais chatinha, chorando todo momento, né? O sono insuficiente, a falta de sono, ela causa diversos problemas de comportamento, de aprendizado, onde até os pais acabam rotulando a criança, meu Deus, mas meu filho é muito agitado, ou meu filho é muito chorão, é muito birrento, quando na verdade é apenas uma necessidade que não está sendo compreendida, que é a falta de sono. Antes de encerrar, vamos falar um pouquinho dos adolescentes, né? Que também tem essa dificuldade, porque o adolescente já é mais difícil da gente controlar, a gente não está em casa, às vezes acabam ficando nessa exposição ao videogame, ao celular. Quantas horas o adolescente precisa dormir para ir bem, assim, para a escola? A gente diz, né, que os bebezinhos ali até 3 anos de idade e os adolescentes é quando o cérebro deles está em maior desenvolvimento, ou seja, é a maior necessidade de sono também. Os adolescentes também precisam de cerca de 9, 10 horas de sono. O que acontece? Eles ficam, às vezes, no celular, jogando, computador até muito tarde
e precisam acordar cedo para a escola, né? E aí sim, vai para a escola, não tem um rendimento bom, tem falta de concentração por conta dessa insuficiência de sono. Uma boa dica é desligar o Wi-Fi da casa, gente. Mãe, vai dormir, desliga a internet. Né? Porque eles têm que acordar cedo e às vezes a gente também está cansado, quer descansar e não consegue ficar ali controlando mesmo, né? Tem mais participação do público. Rosângela, minha filha Laís tem 8 anos, ela dorme por volta das 9 horas da noite, mas ela fala muito enquanto está dormindo. O que posso fazer? Olha, se é só falar durante a noite, né, e não está acordando, ela está acordando bem no outro dia, não tem problema. O que tem que sempre observar é isso, como é que está o comportamento da criança no outro dia. A criança realmente acorda descansada ou não? Essa agitação do sono está prejudicando o dia a dia dela, Porque né? falar talvez seja uma agitação que ela teve no dia, assim, que ela está colocando para fora. Pode ser, com certeza. É o subconsciente trabalhando. Exatamente. Então tem muita gente, né, que tem a parte do sonambulismo, de conversar, mas não seria nada tão grave, né? Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais. Muito obrigada, Flávia. Boa tarde.